Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse nosso vídeo nós vamos falar sobre uma peça que é muito importante na prática penal. A peça é memoriais. Veja bem, essa peça é de tamanha importância que a sua ausência acarreta nulidade do processo. Quando um advogado constituído pela parte não apresenta tal peça, o advogado de defesa não apresenta tal peça, deverá o juiz nomear um advogado dativo para o ato, para que apresente os memoriais em substituição ao advogado constituído que intimado não apresentou. Tá? Então essa peça é muito importante para a prática penal. Já caiu, inclusive, em alguns exames da OAB. Então vamos analisar aqui algumas dicas de quando que essa peça poderá cair, de como identificar o cabimento dessa peça. Bom, primeiramente, quem pode apresentar essa peça? Memoriais. Qualquer das partes no processo pode apresentar. O Ministério Público apresenta memoriais. Assistente de acusação apresenta memoriais, certo? O acusado, o réu, apresenta memoriais. Então, qualquer das partes pode apresentar memoriais. Inclusive, o advogado, estando ele como assistente de acusação. Então, veja bem, ele está na posição de, no polo ativo, né? Sendo assistente do Ministério Público, buscando a acusação do acusado. Ele também apresenta alegações finais. O querelante, numa ação penal privada, também apresenta alegações finais na forma de memoriais. Tá? Então, uma peça bastante importante que não é apresentada apenas pelo advogado do acusado. Deve-se perceber também que essa peça é apresentada quando se há uma ação penal em curso. Então, nós teremos uma ação penal. Muito mais do que isso, a ação penal já está tão avançada que já decorreu toda a fase de instrução processual. Então veja bem, já transcorreu a fase de instrução processual, o próximo ato a ser praticado é memoriais. Vem logo antes da sentença a ser proferida pelo juiz. Então veja bem, já houve instrução processual. Provavelmente, no enunciado do seu exame, vai haver alguma menção a provas. Vai haver menção que as testemunhas foram ouvidas, que o acusado foi interrogado. Então, após esses atos, ocorrerá o momento de apresentar alegações finais, que pode ser em audiência ou através de memoriais. Tá? Então, normalmente, vai vir essa menção no enunciado de que já decorreu a fase instrutória ou de que foi determinado a realização de diligências. Essas diligências foram realizadas e foi aberto o prazo às partes para a apresentação dos memoriais. Então, provavelmente vem essas informações. Decorreu a instrução processual, houve produção de provas ou, após a produção das provas, o juiz deferiu diligências. E após realizadas essas diligências, as partes foram intimadas. Aí o momento no qual elas podem apresentar os memoriais. Como que funciona a estrutura dessa peça? Né? Qual a previsão legal? Bom, a previsão legal dos memoriais está aqui no artigo 403, parágrafo 3º, e 404, parágrafo único do CPP. Então, lá no preâmbulo, quando você for mencionar a apresentação da peça, logo em seguida você vai colocar na forma dos artigos 403, parágrafo 3º ou 404, parágrafo único do Código de Processo Penal. Vale a pena você dar uma lida nesses dois artigos. Prazo é 5 dias. Tá? Formato da peça, peça única. Nós temos algumas peças na prática penal, como é o caso da grande maioria dos recursos, que são feitos em duas peças. Uma peça de interposição, acompanhado da outra peça, que são as razões recursais, certo? Mas a peça de alegações finais é feita em um único formato, em uma única peça. Competência. A quem você vai endereçar as alegações finais?
através de memoriais? Ao juiz da causa. Ao juiz da causa em que tramita o processo. Ainda que você esteja alegando uma preliminar nas suas alegações finais, ainda que você esteja alegando uma preliminar de incompetência, ela deve ser endereçada ao juízo onde está tramitando o processo. Excelentíssimo senhor doutor juiz, se for na Justiça Estadual, juiz de direito, aí você identifica a vara, se no problema tiver a identificação da vara, né, da vara criminal da comarca coloca o nome da comarca, tá? Então endereça ao próprio juiz da causa, tá ok? Legitimidade, as partes, Ministério Público, assistente de acusação, advogado do réu, todos podem apresentar alegações finais. Na ação penal privada, querelante, querelado, podem apresentar alegações finais, são partes legítimas para apresentar. Hipóteses de cabimento. Veja bem, em regra, as alegações finais são apresentadas oralmente, em audiência, logo após a produção das provas. Todavia, né, lá nas hipóteses de cabimento das alegações finais, prevê a possibilidade de apresentar alegações finais através de memoriais. Quais são elas? Quando a demanda for considerada complexa pelo juiz, ou em razão da quantidade de acusados, o juiz achando a quantidade de acusados elevados, pode determinar a produção de memoriais por escrito, ao invés de fazer em audiência, fazer por escrito com um prazo de 5 dias, certo? O juiz pode também, uma vez determinada, deferida a realização de diligência, seja de ofício ou a requerimento das partes, após a diligência, a realização delas, intimar as partes para apresentar alegações finais, tá? Sempre primeiro acusação, depois defesa, sempre seguindo esta ordem. Então nós temos essas possibilidades: demanda complexa, quantidade de réus e realização de diligências após a fase de instrução processual. São as hipóteses em que é cabível a apresentação de alegações finais através de memoriais, ou seja, por escrito, tá? Então são essas as hipóteses. O que mais temos? O conteúdo que vem na peça. Bom, nós temos o endereçamento, o preâmbulo, certo? Que vem a informação com o nome do peticionante, a informação de que ele já está qualificado nos autos, vem o nome da peça, a fundamentação legal da peça, né? Isso constitui basicamente o preâmbulo. Logo após o preâmbulo vem os fatos. Então esse é o conteúdo da peça, dos fatos, do direito e do pedido. Não precisa dificultar. Utiliza basicamente esses 3 tópicos: dos fatos, do direito e do pedido. Tá? Nos fatos, o que é que você vai trazer nos fatos? O enunciado do problema que lhe foi apresentado. O que é que consta no enunciado? Você vai transcrever para os fatos, né? Fazendo menção, transcrevendo sempre aquilo que for mais relevante. Normalmente os enunciados das provas de exame de ordem são muito extensos. Então você não pode perder tempo, né, colocando tudo. Pegue aquilo que é mais relevante e não crie informações, não traga informações novas que não constem no enunciado. Busque apenas aquelas informações importantes, as quais você irá desenvolver alguma tese no tópico do direito, tá? Então é importante isso. No tópico do direito, né, vai depender das teses que você encontrar. No tópico do direito você pode alegar preliminares, seja de natureza processual ou preliminares de mérito, você pode alegar nulidades, você pode alegar incompetência, extinção da punibilidade, certo? E logo depois fundamentar as preliminares, você parte para o mérito propriamente dito. No mérito você pode pedir a absolvição, né, do seu cliente, se você estiver na posição de advogado do réu, a absolvição do seu cliente é o pedido principal, né, seria a melhor solução para ele, mas também você pode pedir, né, de forma subsidiária a redução da pena, certo? Uma pena menor, retirar uma qualificadora, não aplicar uma agravante, todas essas teses você pode desenvolver. Então no tópico dos fatos você narra os fatos, no tópico do direito você desenvolve primeiro uma preliminar, se houver, né, incompetência, nulidade processual, extinção da punibilidade. Ainda dentro do tópico do direito, você cria um subtópico do mérito, e aí você vai pedir a absolvição do réu, aplicação da pena mínima, substituição de pena privativa de liberdade por restritivo de direito,
né? Você pode pedir a não incidência de uma qualificadora, ou melhor dizendo, desenvolver a tese, né? A não incidência de uma qualificadora, a não incidência de uma agravante. E no tópico dos pedidos você vai pedir propriamente. Aquelas teses que você desenvolveu no tópico do direito, você vai pedir. Se você alegou nulidade, você vai pedir nulidade. Se você alegou absolvição, você vai pedir a absolvição, né? Também se você alegou teses subsidiárias, diminuição da pena, né, não incidência de qualificadora, não incidência de agravante, você vai pedir de forma subsidiária, certo? Que não seja reconhecida a existência daquela qualificadora, daquela agravante, certo? Então, de acordo com as teses que você desenvolveu no tópico do direito, você vai desenvolver, elaborar os seus pedidos. O pedido deve corresponder a cada uma das teses que você desenvolveu no tópico do direito, tá? Lembrando, a apresentação de memoriais é obrigatória pela defesa, certo? Sob pena de caracterizar nulidade. Não sendo apresentada pelo advogado constituído nos autos pela parte, o juiz deve nomear um outro advogado para apresentar, tá? É importante a gente fazer menção aos principais pedidos, né, nas alegações finais. As alegações finais no rito ordinário, é importante você saber que você vai ter que fundamentar o seu pedido, se você está pedindo absolvição, no artigo 386. O artigo 386 traz diversas hipóteses de absolvição. Primeira delas, vou ler aqui para vocês. Está provado a inexistência do fato. Então, olha só, está provado a inexistência do fato, né? Você vai pedir a absolvição porque, diante das provas que foram apresentadas, está provado que o fato não existiu, que o fato criminoso não existiu. Então, você pede a absolvição ao seu cliente. Outro ponto, não haver prova da existência do fato. Veja bem, uma coisa é o fato, é estar provado que o fato não existiu. Outra coisa é não haver provas suficientes da existência dele. Então, estar provada a inexistência do fato, né? A vítima que antes supunha morta aparece viva. Já pensou? Não haver prova da existência do fato. O corpo da suposta vítima não foi encontrado. Você pode desenvolver uma tese nesse sentido. Pode até não impedir uma condenação, mas você tem grandes chances de não conseguir, né? Aliando isso às outras provas, tá? Então lembre sempre que para a condenação é necessário um juízo de certeza. Olha outro tópico. Não constituir o fato infração penal. Fato atípico, certo? Você pede a absolvição do réu. Você pode desenvolver uma tese de atipicidade com base até no princípio da insignificância, tá? Causas supralegais, tá ok? Então, importantíssimo. Outro ponto. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Ou seja, consta prova nos autos suficientes de que o réu não concorreu para a infração penal, seja na condição de autor ou coautor, seja na condição de partícipe. Está provado isso. Então você pede a absolvição dele, né? Está provado que o réu estava em outro local no dia e horário do crime. Então você consegue isso, tá? Uma outra possibilidade é não existir prova de ter o réu concorrido para infração penal. Então são fundamentações e pedidos diferentes. Uma coisa é estar provado que o réu não concorreu para a prática. Outra coisa é não existir provas. Existe um juízo de dúvida aí, tá? E na dúvida o que é que se deve fazer? A absolver, né? Então, pessoal, o artigo 386 traz outras possibilidades. Vocês dão uma lida lá, tá? É importante. 386 do Código de Processo Penal são as hipóteses de fundamentação legal do seu pedido, tá? Você vai pedir a absolvição do seu cliente com base no artigo 386 e o inciso respectivo, conforme a sua tese, a tese que você